Estava aqui para finalizar. Aqui. Então, para a gente finalizar. Tem gente entrando. Então, gente, aqui no livro de vocês, ele fala que efetivamente delimitar os conceitos de saúde e doença mental não é tarefa fácil. Também definir a noção de saúde e de normalidade mental. As fronteiras são, em boa medida, relativas, circunstanciais e mutantes, assinalam Gomes e Molina. Por isso, o diagnóstico por profissionais especializados é indispensável. As Professor, características... é por isso que assim, não sei se como é que você encara às vezes esses comentários meu, não é comentário maldoso não. Uhum. Aliás, a minha irmã é até médica, é psicanalista e às vezes eu converso muito com ela. Porque às vezes o psicólogo, o psicanalista, ele é tão julgado, né? Porque o ser humano ele tem muitas variações, né? E às vezes você, no momento, você identifica uma condição, acaba sendo por um índice também, né? Você tem um protocolo de avaliação, né? Mas até a loucura, eu brinco com a minha irmã, ela é subjetiva, né? Porque você pode estar num momento difícil, entendeu? E às vezes aquele momento você é caracterizado daquela forma e não tem uma constância, né? Aí ela até me falou, não, mas é por isso que existe um tratamento, que aí é onde você vai poder observar o indivíduo de maneira mais próxima, né? Tem esse lado também. Porque é difícil para a gente rotular alguém. Porque a psicologia, como tu vê, ela tem um lado bem histórico, né? Onde as pessoas mesmo dentro do Brasil, elas eram que tinham transtorno mental eram rotuladas, né, e jogadas tudo no mesmo lugar, né? Então, por isso que também é difícil você chegar e botar um rótulo numa pessoa, né? Eu trabalho, por exemplo, com avaliação de problemas de aprendizagem com criança e adolescente, né? Então, tem que ter todo um cuidado para poder avaliar essa criança, né? Porque se você joga, você pega, por exemplo, que eu já fiz pesquisa em escola, você chama um aluno de garoto problema, né? Ou você taxa ele, né? Ou algum professor começa a marcar ele, né? Isso aí é um estigma que pode acompanhar ele a vida toda, né? É. Por isso que para a gente é tão difícil rotular alguém, avaliar, entendeu? Porque as consequências dessa rotulação, socialmente, né, elas são piores, né, do que o transtorno em si. Acho que deu A para minha irmã entender, né? comentou comigo um fato que é legal. A criança foi caracterizada como com hiperatividade, né? Uhum. Até problemas neurológicos, assim, de agressão, entendeu? Ele era agressivo na escola e tal. É. Começou a ser tratado, o que você está falando aí. Depois foi saber, ele tinha cercose subiu para o cérebro, né? Sim. Que aí ia ter que fazer uma cirurgia, né? Quando é criança ainda, tem que ser observado isso quando é criança, porque isso aí influencia em ações neurológicas da criança. Ela fica agitada, ela fica agressiva, ela chora, ela, entendeu? E não era um problema psicológico, era um problema que a cisticercose é um verme, né? Que Uhum. ele aloja, se você não cuidar, ele sobe, aloja no cérebro, né? E, Sim. e, pode, e pode gerar uma série de problemas. Sim. Tem outras doenças biológicas, orgânicas, que afetam o psicológico, né? Por exemplo,
Tu gosta do Nietzsche também? Gosto. Sabe que ele morreu por causa da sífilis, né? A sífilis levou Aham. ele à loucura, né? Foi isso que é a verdadeira causa Sim. dele, né? Foi de morte, É, ele né? era alcoólatra também, né? Ele tinha problema de alcoolismo, ele tinha distúrbio de. Era muito parecido com o Freud, usava cocaína. Tinha É, alguns- Era meio. e era professor de filosofia de uma das faculdades da Alemanha mais renomadas, né? É, Também. Também ele era brilhante. Então tem sim esses casos, por exemplo, o próprio bócio, né, que tem, né, a bossa pessoa, endêmica. o bócio endêmico, a pessoa desenvolve depressão também, É a falta no sal, né? é a Você falta do coloca. sal. É, Na verdade, não é a falta do sal, é porque em 1947 não se colocava iodo no sal. A é, falta de iodo ela pode gerar o bócio endêmico, né? Que é o é, papo, né? é o do iodo, exatamente, porque no nosso sal a gente bota iodo, né? Aí depois, a partir disso, no governo do Getúlio, ele colocou uma lei que as produtoras de sal tinham que colocar o iodo. Aham, Tanto que em algumas regiões do Tocantins aqui, que se chamam de Goiás Velho, né? uhum. Ainda tem gente com bócio endêmico. Sim, Não foi totalmente erradicado. Né? aí tem algumas imagens aí, ó, desse manicômio, ó, famoso lá de São Paulo, Juqueri. Aí vocês viram que tem uma lei, né? Que agora que fez que acabasse com os manicômios, né? Porque esse modelo aí de manter isolado, né? De manter preso, não tem mais, né? Agora é um modelo socioassistencial, né? Porque aí eles isolavam mesmo as pessoas aí. Essa foi uma imagem de helicóptero que eles fizeram na época. Mas eram muitas pessoas, né? Aí pegou já um período que já estava quase fechando. Mas imagina isso aí lotado, né? De gente. As condições, né? Depois vocês procuram lá no YouTube esse também. É Goulart de Andrade em Juqueri. Dá para ler aí? Olha, que isso? Que isso? Quer partir pro feriado já, né? Professor, é feriado de quê? Entendeu melhor. É dentro de casa mesmo. Fala-me, Deus. Eu pensando que era o professor aqui. Essas fotos aí do Não, YouTube. eu, Mas aqui tá pagando. sempre tem agora engraçadinha na aula que mexe aí para pintar, para colorir. Oxe, quem é que tá pintando Quem isso? é que tá pintando Ah, essa tela, hein? É, Que isso, gente? gente, se vocês não conseguirem enxergar, deixa é eu só um mostrar um grauzinho outro aqui aí também que no é celular. interessante para vocês. Deixa eu mostrar aqui também. Minhas costelas. Aqui.
Eita. Esse aqui. Esse aqui é legal também de ver. Não sei se vocês já viram esse programa A Liga. No Brasil, 23 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno mental. Crises repentinas de ansiedade, delírios e até acreditar ser um super-herói impõem desafios diários para quem sofre com essas doenças. A reforma psiquiátrica brasileira de 2001 mudou o conceito de convívio de doentes mentais na sociedade. Hoje, a internação é evitada ao máximo possível. Mas como é para uma família lidar, conviver e até descobrir que o filho está vivendo fora da realidade? Hoje a Liga acompanha o dia a dia dos portadores de esquizofrenia e bipolaridade e suas lutas para levar uma vida comum. Rafinha passará um dia com Wagner, que tem esquizofrenia. Eu escutava uma voz falar que eu era o super-homem. Tô até parecido com ele. Olha o Christopher Reeve falou, você vai fazer o Wagner. E acostumado a levar tudo com bom humor, não vai segurar a emoção ao conversar com um pai que faz de tudo para seu filho ser feliz. Em alguns momentos eu cheguei a pensar que eu preferia que ele estivesse sem consciência do problema. Esse é o grande drama. Porque o que esse menino está convivendo? A gente que está de fora nunca vai conseguir saber. Taíde e Rica vão ter que ser firmes para ficar de plantão em uma emergência psiquiátrica. Vão conhecer a realidade dos médicos que diariamente socorrem pessoas com transtornos mentais em surto. Pode sentar lá. Mariana vai descobrir que entre os portadores de doença mental não existem fronteiras para o amor e o sexo. Essa qualidade, essa qualidade E muito sensível, vai se emocionar com a dor do preconceito. A gente está se tratando para conviver com a sociedade. Aí eu fico igual a todo mundo. Mas tu és igual a todo mundo. Eu sou. Igual a todo mundo. E eu passarei o dia no CAPS de São Bernardo do Campo para entender que o tratamento vai muito além de só tomar remédio. O Wagner tem um transtorno mental chamado esquizofrenia. Ele descobriu aos 16 anos de idade. Nunca teve nenhum tipo de internação, vive com os pais, tem uma namorada, a gente vai passar um dia com ele para saber exatamente como é que é conviver com esse transtorno no dia a dia. Eu quero saber cadê o Wagner. Eu sou Wagner. Posso dar um beijo à senhora? Beleza? E aí, cara? Tudo bom? E aquele moço aqui que é? Beleza? A senhora é a avó desse moço aqui? E ele é um bom moço? Ele é ótimo! Ei! E mostra a tua casa aqui. Olha, tem uma casa do Palmeiras, olha aqui que tá lavando. Tem essa, que é do Marcos, e a outra que é do Marcos. Você é fã do Palmeiras? Sou. Quem é que é o jogador preferido? O Valdir. E aí, onde é que o teu quarto aqui? Me mostra. Aqui, vai do Palmeiras. Eu tô tentando mostrar várias coisas, mas o Wagner aqui é o Palmeiras. É o Palmeiras. É o Palmeiras. O que é a esquizofrenia, né? Basicamente, é você confundir a realidade com uma fantasia. Por exemplo, eu escutei uma voz falar que eu era o super-homem. Que a minha alma vinha de outro planeta para acabar com os males do mundo, né? Você sentia isso, né? Sentia. Eu tive a alucinação de eu fazer a chuva parar, de fazer chover. A televisão falava que eu fazia parte de uma conspiração, essas coisas. Ah, você ouvia a televisão dizendo isso? Isso, é. Isso você não ouve mais? Ainda escuto. Quem é o Wagner, seu É um menino, que já não é mais um menino, mas na minha cabeça, meu pai é um menino, ele personifica a palavra anjo, tanto da ingenuidade, quanto da candura, da força que um anjo precisa ter para socorrer as outras pessoas. Quando é que você sentiu que tinha alguma coisa? O Wagner começou a se retrair, e aquilo começou a me chamar a atenção. Mas o dia mesmo que... Quando eu cheguei em casa,
E eu estava conversando com a televisão. Aí, um choque. Eu já tinha uns 16 anos. E eu tentei dissuadi-lo da ideia de que, meu filho, não é isso assim, dei toda uma explicação lógica de como funciona. Né? Aquilo para ele não faz o menor sentido. E aí, no olhar dele, eu constatei que eles vão começar a correr atrás disso. É que às vezes eu penso uma coisa e eles falam aquilo que eu pensei. Acontece com a Sibeli também, minha namorada. Eles querem que eu seja garanhão, mas não quero, né? Quando eu não faço o que eles mandam, eles falam assim, não dá, assim não dá. Aí eu não sei se todo mundo escuta, só eu que escuto, né? Eu quero entender mais a coisa do super-homem. Você quer que eu te mostre o filme para mostrar que eu tenho de igual? Quero. Vou pegar meu óculos. Você não vai virar o Clark Kent. o Clark. E a esquizofrenia não é uma doença, é tipo uma mediunidade. Que é igualzinho, o meu jeito de ser é igualzinho do super-homem. Olha lá. Só até parecido com ele, não é? Você é igualzinho. Eu olho o Christopher Reeve e eu falo, nossa, mas é o Wagner. É o Wagner, é o Wagner. Aí quando ele começa a se sentir, ficar ruim. Ele se torna mal. E eu fiquei mal numa época, né? De ficar do mal. Eu xingava as pessoas, me humilhava. Mas você humilhava mesmo ou só? Só no pensamento. É que às vezes também, na esquizofrenia, às vezes a gente acha que a pessoa lê meu pensamento. E tá ruim, né? Sim. Aqui o super-homem está fazendo vozes também. A alma vai sair do corpo dele, que é o carnal contra o espiritual. No fim, a alma acaba ganhando contra o corpo, né? Que é o carnal. Aí ele volta a ser o super-homem de antes. Você viu essa imagem? Você brigando com você? É. E tem que manter o foco, porque senão eu perco. Então, só para vocês terem uma ideia, depois vocês podem procurar esse programa, né, a Liga, ele é muito interessante, né? Aí já é uma outra realidade, né? Vocês viram, né? Diferente lá daquele manicômio lá, né, que mostrou. O que vocês acharam dessa realidade? Para a gente fechar hoje a discussão. Professor, é muito melhor essa realidade de hoje do que do passado, né? Porque, basicamente, eles vivem na sociedade. Não é tão julgado quanto era antigamente, que era excluído, era massacrado por algumas pessoas, entendeu? E manicômios, não tinha nenhuma necessidade e nenhuma expectativa de acordo com o que o ser humano precisa, né, para sobreviver. E hoje não. Até para você internar uma pessoa dessa, aqui mesmo em Canaã a gente vê, de vez em quando tem um rapaz aqui em Canaã que ele não pode ver um carro, que ele sai correndo junto com o carro e fazendo o mesmo barulho do carro, né? Como se ele estivesse dirigindo, mexendo com a mão, como se estivesse mexendo no volante. E, tipo assim, ele não é internado no manicômio. Ele vive com a família. Só que, de vez em quando, ele se solta e vai para a rua, entendeu? É um pouco perigoso, mas já pensou se fosse ele colocado no manicômio de antigamente? Como é que não seria? Talvez um rapaz desse nem sobreviveria. Entendeu? Então, hoje a realidade é melhor. Ô, professor, mas tem casos que hoje... tem casos que hoje a pessoa tem que ser internada, né? Porque, tipo... eu conheço, não. Sim, tem porque, tipo assim, a amiga minha... Sim, tem casos que são tipo, amiga minha, ela mora do lado de uma pessoa que ela tem... falou que ela tem transtornos, né? E no caso, até quando ela estava grávida, até hoje, na verdade, às vezes a família, no vacilo, deixa a pessoa escapar e ela já esse rapaz já atacou ela várias vezes com faca, né? No caso, esse rapaz, ele vive trancado dentro do quarto. Aí, quando eles vacilam assim e ele consegue sair, ele sai atacando as pessoas na rua. Eu até falei para ela
para conversar com a família, para ver o que faz, entendeu? Porque é muito arriscado. Só que a família não quer aceitar e não quer procurar ajuda, entendeu? Porque ela disse, a família entende que o cuidado deles é melhor do que um psicólogo, entendeu? Uma clínica. Só sei que é muito arriscado, né? A primeira vez, quando ela estava grávida, ele atacou ela e depois que ela teve a criança, ela atacou 2 vezes ela com a faca, tentando matar o primeiro filho dela, que é um que tem 6 anos. Aí é complicado. É porque tem casos, Jéssica, que eles são mais comprometidos, como a gente diz, né? Que ali, por exemplo, voltar aqui de novo para mostrar para vocês lá do Juqueri, né? Que a gente percebe que aquelas pessoas aqui, elas são mais comprometidas, concorda? Comparado com aquele rapaz que eu mostrei agora da Liga, né? E mostra até uma questão aí de um museu que tinha lá, ó. Ei, professor. Oi. Nesse caso dessas internações compulsórias, ou dessas internações, é relacionado com a internação compulsória, assim como é declarada na Lei 10.216 sobre internações? Ainda tem, por exemplo, são em alguns hospitais hoje em dia. Eu me lembro quando eu estava trabalhando lá em Porto Velho, que eu enviava alguns estagiários meus para um hospital que tinha lá. E aí depois que eles me disseram, né, que era uma ala psiquiátrica que tem lá, né? Então hoje em dia a internação assim não é que nem era antigamente, né? São em alas de hospitais, né? Porque tem transtornos que a pessoa ela é muito comprometida e ela pode ser agressiva mesmo, não pôr somente a vida dela em risco, né? Mas das pessoas ao redor dela, então ela precisa ser contida, né? Realmente ainda tem casos Então nesse assim. caso seria uma internação involuntária, né? Ainda tem, entendeu? Porque tem casos que realmente a pessoa ela tenta contra a vida dela, né? Ela tenta se matar, né? Acontece mesmo. Né? Ou então ela entra num estado, né, de crise, né, que ela pode agredir alguém. Pode acontecer. Né? Mas é muito mais difícil hoje em dia, entendeu? Porque hoje em dia já tem Tem uma série de tratamentos. comunicações, né? Tem mais tratamentos hoje em dia. E o que acontecia com essas pessoas aí? Elas só eram tratadas já em muito tempo depois, entendeu? Hoje em dia você descobre muito mais cedo quando uma pessoa ela tem um transtorno, né? Hoje, por exemplo, eu atendi um garotinho de 4 anos, diagnóstico de autista. Estava atendendo ele. Entendeu? Então, hoje em dia se diagnostica muito mais cedo. Naquela época não tinha isso, né? Então isso ajuda bastante, né? Professor. Tá dando para entender? Professor. Sim, professor, entendi. Obrigado. Uhum. Olhando assim nesses pontos, né? Eu me lembrando aqui, acompanhei um caso de um amigo meu no ensino médio. Ele estava super bem, né? Assim, não apresentava nada, aparentemente. E passou um tempo e ele estava com esquizofrenia. Uhum. E eu fiquei assim, eu nunca tinha acompanhado de perto um caso desse tipo, né? E eu me lembro que eu fui na casa dele visitar ele porque ele estava assim em um estado muito agravado. Tanto que os professores até perguntaram se ele queria já que ele fosse passado de ano para ele não precisar ir para a escola, porque ele estava já sendo muito agressivo com as pessoas. Ele estava com essas alucinações, sabe? Falando sozinho. E dizia que via alguém entrando na sala e coisa do tipo. E eu lembro que eu acompanhei ele, assim, na casa dele, que eu fui visitá-lo. E ele começou a ter um ataque lá.
E eu nunca tinha me deparado com isso, eu nem sabia o que fazer, e eu fico me perguntando, né, se fosse antes, né, com os meios que tinha antes, assim, de descobrir as coisas, de tratar. O que Uhum. aconteceria com ele se os profissionais daquele tempo vissem ele naquela situação, ele se debatendo assim no chão, e tudo que ele via, assim, por exemplo, ele via a porta, ele falava o nome porta, e absorvia aquelas informações, e era de forma aleatória, assim, vinha na cabeça dele. E eu fico me Certo. perguntando, né, como seria antes? Ainda bem que as coisas evoluíram, as coisas mudaram, viu? Porque é bem difícil esses transtornos assim. Ele tem quantos anos? Quando ele descobriu, se eu não me engano, ele estava com 17 anos. É, Agora ele deve estar com 19, nessa mas faixa. ele toma medicação direitinho? Sim, quando ele descobriu, o estado dele já estava bem agravado, né? E aí ele começou a fazer o tratamento, os pais deles assim não tinham muita condição, então ele começou devagarzinho porque os medicamentos são bem difíceis em comparação à situação financeira dos pais dele. E ele estava fazendo acompanhamento ali, ele começou a fazer pelo CAPS. Ele Uhum. foi lá e parece assim que ele está um pouco melhor comparado a antes. Eu estava acompanhando ele nas redes sociais. Parece que ele melhorou bastante o quadro de agressividade que ele tinha, tá bem melhor. Assim, amenizou, né? É porque o caso dele é grave, sabia? Muito grave, professor, É, muito grave. porque a esquizofrenia, a característica dela, etiológica, é que quando mais cedo ela começa, né, mais grave ela é. Então, no caso dele, foi esquizofrenia hebefrênica, né, que a gente chama, que começou na adolescência. Então, Sim, e ele começava a dar uns ataques, professor, que ele sentia as mãos dele adormecerem. O pai dele tinha que fazer massagem na mão dele, porque elas começavam a adormecer e ficavam um bom tempo, assim, do jeito que adormecia, sabe? E ficava um uhum. bom tempo ali. Se ele não cuidasse de fazer massagem, ficava ali, passava dias daquele jeito. Era bem difícil a situação dele. Eu já atendi muito esquizofrênico assim na prefeitura, lá em Belém. Mas assim, eu atendia muito já aqueles que, tipo, tinham recaídas, né, por exemplo, aí chegava em crise, né, e muitas vezes os familiares não cuidavam, aí ele ficava pior, né, aí demorava para sair da crise, aí quando começava a tomar medicação melhorava, né, mas o problema é que ele não pode entrar em crise, porque É verdade. quanto mais crise, pior ele fica, né, o esquizofrênico, ele já não volta mais o mesmo, né. Por esse motivo que os professores perguntaram se ele queria parar com as aulas, né? Porque na Uhum, escola ele estava se alterando muito, assim, por nada. Se por acaso uma pessoa não respondesse ele do jeito que ele queria, ele já uhum. queria partir para cima, né? Com agressividade. E É, era sempre assim, era sempre assim. geralmente é isso, quando não cuida, eles ficam muito agressivos, né? Porque a esquizofrenia, a pessoa ela vai perdendo um pouco a sensibilidade, né? É um pouco complicado, né? É, Já é atendi difícil. alguns. Aí tem que fazer o Bem difícil. tratamento mesmo, para não evoluir, entende? Porque se ele parar assim, aí evolui, ele volta a ter alucinação, ele volta a ficar mais agressivo, sabe? Aham. E o caso dele foi bem assim, de imediato já estava grave. Uhum. Gente, tá faltando 4 minutos para a gente terminar hoje aqui. Aí eu peço assim, né, para vocês continuarem a ler, né, esse capítulo do livro que a gente estava vendo aqui. Deixa eu mostrar de novo, né, que é o capítulo 3 daquele livro de capa verde, né? Porque ele vai ensinar aqui uns conceitinhos importantes para vocês do direito, né, que eu já mostrei aqui. Vou mostrar de novo. No caso, vai ser, por enquanto, só o capítulo 3, certo? Vamos usar ele
Tá aqui, né? Que é imputabilidade, né? Vocês lendo, vocês vão chegar a esse conceito aqui, que é o de imputabilidade, semi-imputabilidade, inimputabilidade, incapacidade relativa e plena, né? Aí depois a gente vai entrar já na parte de criminologia, né? Que é outra parte que vocês querem ver, né? Que a gente vai ver a questão dos transtornos, né? E como vamos tentar abordar um pouco, né? Essa questão do criminoso, né? Que vocês gostam. Vamos ver aquela série, né? Mind Hunter. Já viram Mind Hunter? Não, nunca assisti essa, não. Eu não. Como é que é o nome, professor? Mind Hunter. Deixa eu ver aqui, botar. Calma aí. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Manda o nome aí, professor, no grupo pra gente. Aqui, tá vendo aqui? Acho que tem na Netflix, só que eu nunca me interessei em assistir. Tá aqui. Tá vendo aí? Aí eu já vi no anúncio aqui, na hora que eu abro. Tá aqui. Ah, botar esse aqui, ó. Tá melhor. Caçador de mentes, né? Não viste ainda, Luiz? Não acredito. Não, eu não. Nunca. Ele conta a história seguinte, né? Vocês gostam de filme de serial killer? Gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Mas assim, esse cara aqui, ele era psicólogo do FBI, né? E aí ele começa a se interessar pelo perfil psicológico. Ele é o primeiro, na verdade, né, que se interessa pelo perfil psicológico dos assassinos, né? Porque tinha pessoas que matavam assim, né? E matavam com certos requintes, né? Não muito normais. E aí ele queria entender, né? E aí ele que cunhou o termo, né, mais moderno, chamado de serial killer, né? Ele que começou a escrever sobre isso, né? E entender por que aquelas pessoas agiam dessa maneira. Tá? Então a gente vai provavelmente ver um episódio dele. Aí se vocês quiserem ver, é uma série boa também. Eu tinha visto na Netflix. Então é isso, gente. Aí eu vou... Gostaram da aula de hoje? Sim, professor. Como é que é o nome dessa série? Professor. Sim, professor. Mind Hunter. Eu mandei Oi? o print lá, eu mandei o print no grupo desse negocinho que o professor mostrou aí, da capa. Deixa eu voltar aqui de novo. O nome da série lá, professor. Como é que Aqui, é? Mind Tá lá Hunter. no grupo. Ah, tá. Já tá. Obrigado. Olha aí na imagem. Tá aparecendo aí na imagem? Sim, pode aparecer. Tá, Pois é, eu mandei o Mas, print professor. dessa imagem lá no... Oi? Vê lá, Luiz, tu vai gostar. Depois Vou do ver. Tá bom, gente? Então eu vou... Amanhã, mais calma, eu posto no YouTube para vocês, tá? Que eu tô um pouco cansado já com sono. Aí eu posto lá para vocês verem, tá? A aula. Aí eu já joguei a chamada. Aí a segunda chamada... Obrigado, professor. Aí preencho aí. E aí, gente, bom final de semana para vocês, tá? Quem ainda tiver sem nota ainda, pode me procurar, tá? Para eu lançar. Não tá ainda não, né? Oi? Ok, professor. Tá, gente. Boa noite para vocês aí. Um bom Boa feriado. noite. Bom Seu descanso também. aí, professor. Boa noite. Bom feriado.